Bom, queria também falar sobre como é que anda a votação, a expectativa do resultado para o Congresso, né, para Senado e Câmara. Queria colocar os dados na tela aqui novamente. Segundo a projeção da Economist, os republicanos teriam 69 chances em 100 de controlar o Senado, né, que hoje tem maioria democrata. A gente falou mais cedo que uma distância maior seria mais significativa, né, obviamente. E na Câmara, a Economist projeta também que os democratas conseguiriam assumir o controle da casa, né, teriam 62 chances em 100 de obter a maioria, e os republicanos aí 38 em 100. Hoje a situação é oposta, os republicanos têm maioria e os democratas são a menor força da casa. E Maurício, como é que você vê essa disputa aí pelo Congresso americano? A gente comentou aqui de algumas disputas estaduais nos últimos programas, queria que você também atualizasse o nosso espectador de como estão essas disputas. Bom, eu, assim, sem entrar no número exato aí, que é uma coisa que eu compartilho, obviamente, com os investidores lá do fundo, mas sem entrar no número exato, esses números da Economist dialogam bastante com a minha visão sobre as duas eleições, tá? Eu queria destacar um fenômeno que eu acho interessante, Rafael, Luciano, que é o seguinte: a gente está vendo os candidatos democratas ao Senado performarem melhor do que a presidente Kamala Harris, a vice-presidente Kamala Harris nas pesquisas, o que é bem interessante, porque isso está acontecendo no Michigan, está acontecendo na Pensilvânia, está acontecendo em Nevada, está acontecendo no Arizona, está acontecendo no Texas, está acontecendo na Flórida. E eu acho bem interessante isso, porque eu fiz um levantamento aqui, que eu vou compartilhar com vocês, que das últimas 69 corridas que houve uma coincidência entre a eleição presidencial e de Senado, só teve uma vitória dividida, ou seja, a Susan Collins, em 2020, ganhou a eleição como republicana e o Biden ganhou o estado do Maine. Então é muito interessante ver que em alguns estados, por exemplo, Nevada, por exemplo, que o Trump aparece na frente de algumas pesquisas, empatados nos, o candidato ao Senado lá está na frente, está pontuando melhor. Está se pontuando melhor no Michigan, senadora. No Texas e na Flórida tem alguns democratas que eu acho que é wishful thinking, mas enfim, acham que pode ter uma eleição equilibrada para o Senado nesses dois estados. Mas o fato é que vai ser muito difícil acontecer, na minha opinião, de o resultado do Senado ser diferente do resultado presidencial por estado. Então é muito importante ficar atento a essas eleições do Senado aí, porque o que a gente está vendo agora é que o eleitor está votando para um lado, que ele vota no mesmo dia, né? Ele preenche a cédula na mesma hora. Ele tá muito difícil ele se dividir entre um senador republicano ou um presidente democrata e vice-versa. É interessante a gente pensar isso, porque é mais uma forma de acompanhar diante dessa incerteza, né, que nós temos do resultado presidencial, para a gente entender o que pode acontecer nos estados que são o battleground, né, os swing states, os estados pêndulo. Eu acho interessante para quem aqui nos acompanha, a gente imagina que o nosso espectador, ele é um espectador que quer olhar mais no detalhe, então ver essas preferências do Senado por estado pode ser uma pista que a gente vai ter nesses 7 estados-chaves, né, Maurício? Totalmente. Por exemplo, por que, por exemplo, o Ted Cruz, que é um candidato rejeitado no Texas, ele está à frente do oposicionista dele, democrata, que é um candidato, inclusive, bem concebido. Assim, ele era um veterano de guerra, jogador da NFL, enfim. E a diferença deles é menor do que a diferença, obviamente, entre o Trump e a vice-presidente. Só que na hora lá, certamente o Ted Cruz vai ser beneficiado do eleitor do Trump comparecendo. Né? O eleitor do Trump vai comparecer, vai olhar Pô, aqui eu tenho um democrata, um republicano, vai no republicano. Assim, gente, isso aí é. E vice-versa, né? Eu não vejo isso acontecer no Michigan, na Pensilvânia, que é ao contrário. Dificilmente vai ter essa intersecção. Por isso que eu acredito que o cenário para o Senado republicano é bastante aberto. Agora, o interessante da Câmara é que tem algumas eleições que os democratas perderam algumas vagas no estado de Nova York na eleição de 2022. E eles devem recuperar essas vagas. E aí teve alguns redesenhos do censo que aumentaram umas vagas para eles, por exemplo, na Carolina do Norte. Então, os republicanos têm que fazer mais defesas na Câmara do que tem que fazer no Senado, óbvio, isso aí já por si só já ajuda. Tem 14 corridas, eu estou olhando 23 corridas na Câmara, que são corridas que eu acho que vão decidir. Dessas 23, 14 são locais que o Biden ganhou.
Então, eu concordo que os democratas têm uma boa chance. Por outro lado, é importante dizer que se o Trump vencer essa eleição, provavelmente vai ter uma correlação entre esses distritos e a vitória do Trump. Então, é muito mais provável, em o Trump saindo vencedor, que ele tenha ao Senado e a Câmara a favor dele, do que a Harris. Porque se a Harris, ela dificilmente vai ter o Senado, talvez ela tenha a Câmara, mas o Trump, se ganhar, provavelmente vai ser all the way. Assim. Interessante ver que uma coisa vai puxar a outra naturalmente, né? Acho que nem sempre se tem essa clareza tão cristalina de como funciona. Essa é uma externalidade da polarização, né, Rafael? Assim, quanto mais polarizado, mais difícil as disputas que estão embaixo não dialogarem com a de cima. A gente viveu isso no Brasil em 2022. A gente chegou na reta final com muita gente sem saber quem ia votar para governador e para senador, e teve uma correlação absurda entre o voto do Lula, presidente, governador, senador nos estados do Nordeste, o voto do Bolsonaro no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, de governador, senador, e a gente vê isso nos Estados Unidos. A polarização faz com que o cara fique desconfortável de votar num lado, e principalmente num sistema bipartidário que nem o sistema americano, o cara fica desconfortável de votar num presidente de um lado e no senador, deputado de outro. Isso é uma coisa que está cada vez mais correlacionado isso, né?